negócio hoje aqui tá bom. Tem muita gente aqui hoje. Não é pouca não, tem muita gente. Bom, nós estamos hoje na última aula, né, no último encontro, que nós vamos falar sobre técnicas, né, de autodefesa psíquica. E por que que nós tivemos, né, até hoje, a 19ª aula, essa preocupação? Porque o nosso foco é a transformação. Só que não adianta a gente falar de transformação se antes falar de hábitos e determinadas práticas específicas para você aprender a se proteger. Então o que a gente fez até agora, né, foi uma espécie de mantra, uma proteção da mente. Né? Por quê? É a mente que vai nos trair. É a mente sempre que vai, na realidade, fazer o looping, que na realidade é nada mais, nada menos do que a tendência que nós trazemos como espírito. Então, a nossa mente, ela é extremamente programada, né, num conceito de inconsciente, para as nossas ações conscientes. A gente viu isso, né? Uma diferença muito grande entre o número de bits que se forma no inconsciente e o número de bits que se forma no consciente. Né? São mais de milhões de bits de diferença. Então, esses conhecimentos, essas informações, elas devem ser traduzidas em conhecimentos. Né? A diferença entre informação é aquilo que nós recebemos e conhecimento é aquilo que nós produzimos. E vocês têm que produzir um conhecimento baseado nessas informações para o cotidiano de vocês, para o dia a dia. Né? Uma mesma informação pode ter várias aplicabilidades diferentes de acordo com aquele que interpreta a informação. Por isso que Paulo Freire dizia, conhecimento não se transfere, conhecimento se produz. Né? O que a gente na realidade passa aqui através da espiritualidade maior são as informações trazidas por eles, que são ordenadas aqui, né, por um médium que se propôs a ser o orientador. Então, na realidade, toda essa preocupação tem um único objetivo, é nós praticarmos a reforma íntima. E hoje, dando continuidade, se existe ou não bruxaria, técnicas, né, que a gente utiliza, recursos físicos, utilização de várias formas, né, inclusive de moldagem, né, de fluxo energético, que são os mudras. Né, a gente viu na aula passada possibilidade de simples proteções quando você fecha o campo áureo, quando você cruza, por exemplo, o braço e as pernas. Né? Por quê? Porque nós temos um campo bioelétrico. Né? Esse campo bioelétrico ele manifesta o quê? Todas as relações emocionais e afetivas, sentimentais que a gente sente. Sente aonde? No coração. E o coração retrata o quê? Quem somos nós. Então, na realidade, o campo bioelétrico é o primeiro a se contaminar. Contaminado o campo bioelétrico, ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar as outras camadas da aura. Né? A aura tem 3 camadas basicamente, que é a camada etérica, a camada astral e a camada mental. Então, a partir do momento que você se desequilibra por um pensamento equivocado, por um despreparo, uma invigilância, a partir daquele momento você contamina o seu campo bioelétrico, você contamina o seu campo etérico, do campo áurico, e aí ele vai o quê? Indo para fora. Contamina o corpo astral, né? A área do corpo astral, e a área do campo mental, que é a mais externa. Então, na realidade, quando você faz um mal, quando você pensa um mal, quando você fala um mal, o primeiro a se prejudicar somos nós mesmos. Né? Então, essa relação energética, ela pode ser o quê? Fechada. Então, a gente aprendeu o quê? Que é uma espécie de um circuito. Né? Então, por exemplo, quando eu faço esse mudra aqui, ó, que é o mudra da yoga, né? Eu fecho o circuito. Eu não deixo, né? Imagina que eu estou com uma capacidade energética muito boa e eu quero segurar essa capacidade ali para fazer um desdobramento consciente, por exemplo. Então eu fecho o circuito aqui, ó. Eu estou com uma capacidade de muita energia. Por quê? Porque para a atividade mediúnica a gente precisa saber reter energia.
Porque você usa muita energia na capacidade mediúnica, no trabalho mediúnico, se usa muita energia. Por isso é que se pede, né, a prevenção ao médium, né, de evitar carne vermelha. Né? Por quê? Porque a digestão, fluxo sanguíneo e, consequentemente, a quantidade de prana que vai ter que estar, né, no aparelho digestivo vai ser muito alta. Isso tem que ser utilizado aonde? Principalmente no cérebro. Né? Porque, como diria André Luiz, toda atividade mediúnica sempre vai começar no sistema nervoso central. Sempre. O sistema nervoso central é o quê? É o start da atividade mediúnica, principalmente através da glândula pineal, que capta o estímulo eletromagnético e transforma ele em eletroquímico, através do hormônio chamado melatonina. Então, na realidade, quando eu simplesmente, com um trabalho mental, né, eu posiciono o meu corpo numa determinada posição de fechamento, braço, perna, ou então até mesmo, né, o mudra fechando as mãos, eu simplesmente circundei essa capacidade elétrica, essa capacidade energética, e estou ali o quê? Ó, em looping. A energia está retida. Então isso é real. Só que não adianta só fazer o movimento físico, corporal. O que vai qualificar é a mente. O que vai qualificar é a fé. Se você tem a síndrome de Tomé, você precisa ver para crer. Se você precisa escutar para crer. Se você precisa ter qualquer tangibilidade sensorial para crer, pode não acontecer. Então nós vivemos uma era contrária. Eu não tenho que ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Eu tenho que crer para sentir. Eu tenho que crer para fazer. Isso não é de agora. Se você pegar os grandes manuscritos, né, antigos do povo judeu, né, você vai reparar que todos falavam a mesma coisa. Né? Todos, na realidade, têm esse contexto da fé, porque a fé, ela canaliza. O que é a fé? Né? A fé é uma palavra em português, né, que é substantivo. Precisa de um verbo para ter sentido. Se eu recuar ela para o latim, a gente já falou isso em outros locais, só estou relembrando, né, ela também é substantivo, é fides. Então precisa também de um verbo para ter significado. Mas se eu recuar mais ainda ao grego, ela não é mais substantivo. Ela passa a ser verbo, que é psotes. Você conhece algum verbo que não indica ação? Não. Todo verbo indica ação. Então, a fé na sua essência precisa o quê? De ação. É trabalho. Por isso que Paulo dizia que a fé sem a obra é morta. Então nós temos que trabalhar. E às vezes esse trabalho, as pessoas pensam que é trabalhar em relação ao próximo. Não, às vezes o trabalho é trabalhar em relação a você. Saber se concentrar, saber prestar atenção nas coisas, né? Poder canalizar. Eu já comentei isso e vou novamente falar. Os espíritas ainda não entenderam bem a força do trabalho pela palavra, a força do trabalho por decreto, por protocolo, que a fraternidade faz muito bem. Eu trabalho numa casa, que é a Casa da Luz de segunda-feira, né? A gente trabalha lá com a Apometria de Goécia, e o trabalho todo, assim, a base toda do trabalho é um trabalho feito de uma forma assim brilhante, e é um trabalho por decreto. São palavras proferidas que são o quê? Em consonância com a ideoplastia e a mentalidade de todos os médios, que formam uma corrente absurda. Aquilo ali é um turbilhão. Assim, eu não consigo te explicar o que é aquilo ali. Quando o trabalho começa, gira numa velocidade aquilo ali. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E assim, são 7 minutos, 8 minutos no máximo. Alguém podia falar, puxa, mas 8 minutos só? Não se esqueça que o tempo 8 minutos na Terra não é igual a 8 minutos num outro espaço ou numa outra dimensão. Então, às vezes, 8 minutos representam em torno de 40 minutos, que é mais ou menos a conta que se faz. Então, são 40 minutos de tratamento para um paciente ali. Mas nesse nosso mundinho aqui, né, nesse planeta Terra, são 7, 8 minutos.
Então a gente fica sempre, às vezes, impressionado com o tempo. Mas o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo que nós vivenciamos aqui. Então, o trabalho por decreto, o trabalho por afirmação, ele tem um poder enorme. Os espíritas ainda vão entender a necessidade de poder trabalhar proferindo palavras com fé. Porque eles plasmam, eles criam ideoplastia. E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. Como é que eu posso me proteger psiquicamente, formando através, né, desse conhecimento, dessa informação, um escudo, um verdadeiro escudo, que eu possa realmente frequentar um local, estar, vamos dizer assim, pelo menos mais protegido para não ser alvo de grudes de parasitose, para não ser alvo de ataques de irmãozinhos, né, às vezes muito ignorantes, com raiva porque você está fazendo alguma coisa, está orando para alguém, né? Às vezes só pelo fato de você orar para alguém, né, esse alguém que está recebendo a prece, está recebendo a oração, o espírito que está com raiva daquele irmãozinho que você está orando, ele passa a ter raiva de você também. Então às vezes uma simples técnica de escudamento te protege disso, ele rechaça isso, é o que a gente vai ver isso hoje, né? Existem várias escolas esotéricas com S, né? Lembrando que a esotérica com S é a união da filosofia, da religião e da ciência. E o exotérica com X é só a religião, né? Então as várias escolas esotéricas sempre utilizaram essa técnica, cada um chama de uma determinada coisa. Alguns centros espíritas, quando fazem o término do trabalho do passe, né, dada a orientação, mas ó, você traz aqui como aqui de baixo, aí joga em cima e protege. No fundo ele está fazendo escudamento. Mas a grande maioria não estuda sobre essa vertente esotérica e acaba não entendendo. Mas aquilo não é um escudamento. E o que o escudamento faz? Ele sela, ele aumenta a possibilidade de imantação do trabalho. Ou seja, eu tirei energia ruim, eu coloquei energia boa e eu tenho que fazer o quê? Estabilizar. Então, no fundo, quando você termina, né, faz alguma coisa, na Casa da Luz a gente fala assim, fechando os 7 corpos, aí a gente vem e fecha os corpos, círculo de fechado, aí você fecha, né, completamente o campo mental e ao mesmo tempo escuda. É como se a gente estivesse selando, como se eu estivesse imantando toda aquela energia para que ela não se esvaia, né, simplesmente no dia a dia, aí, num desequilíbrio qualquer. Então, esse escudamento vai depender muito da sua capacidade de criar ideoplastia, ou seja, você vai ter que imaginar, né? Imagina uma luz branca sobre o seu chakra da coroa, essa luz branca começa a penetrar o seu chakra da coroa, ele vai atingindo a lateralização do seu cérebro, vai tomando conta de toda a sua cavidade craniana, quer dizer, a gente vai descrevendo o processo e você vai imaginando, e ele acontece. Ele acontece, né? Foi uma das nossas primeiras aulas, onde eu coloquei exatamente uma imagem GIF que mostrava, né, a ideoplastia da luz vindo pelo Antakarana, descendo pelo chakra da coroa e penetrando todas as nadis, principalmente as 3 principais, Sushumna, Pingala e Ida, né? Então existem quase 72 mil nadis diferentes, que são canais energéticos, né, por onde essa energia flui, mas existem as 3 principais. Então, sempre num trabalho mediúnico, você sempre vai ter que trabalhar com Sushumna, né? Porque é através de Sushumna que a gente encontra o quê? Os talos energéticos para os principais chakras. Ou centro de força, como chamou Leadbeater, ou centro vital, como chamou André Luiz, né? Na realidade são a mesma coisa. Então, essa técnica até vai sempre defender o quê? Do ACIV. Sua capacidade de atenção, concentração, intenção e vontade. O que é a atenção? Por exemplo, se eu estiver num prédio alto e falar assim, olha lá para baixo, o que você está vendo? Ah, estou vendo um monte de carro. Aí eu vou fazer uma coisa para chamar a sua atenção. Eu quero que você veja apenas os carros vermelhos. Opa! Então eu preciso de um comando mental para prestar atenção em alguma coisa. Nós somos assim. Nós temos que aprender a dar comandos mentais para nós mesmos, para que a gente possa prestar atenção nas coisas. O que é a concentração? É a capacidade de não se deixar ficar disperso em relação ao que você está fazendo.
Então, eu estou atento e estou concentrado. Ah, passou um negócio ali, não interessa. Passou outro ali, também não interessa. Eu estou concentrado no que eu estou fazendo. Isso é concentração. Intenção vem do coração. A melhor forma de trabalhar com a intenção é trabalhar em amor, sem nenhum tipo de interesse. Né? Seja esse interesse gratidão, resposta de agradecimento, qualquer coisa. Então a melhor intenção é aquela desprovida completamente de qualquer tipo de retribuição. Essa é a melhor intenção. E para isso ela advém do coração. E por último, a vontade. O que é a vontade? Né? A gente tem que começar a treinar mais o centro da vontade. O centro da vontade é o plexo. Tá? É o plexo solar que está aqui. Ó. É aqui que você manifesta o quê? Quando você, por exemplo, quando às vezes fazer um tipo de trabalho, principalmente quando eu trabalho com vento solar, né, para desintegrar, às vezes, morbidades, a gente usa o vento solar, a gente trabalha com os elementais. Né? Eu trago a mão aqui, né? E eu faço esse movimento. Tá? Eu faço esse movimento e esse som aqui, ó. Bechara precisa? Eu preciso. Cada um começa a entender o que lhe traz conforto psíquico para trabalhar. Por isso que a gente não deve criticar ninguém, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Não existe um padrão único para você fazer. Né? Você pega uma pessoa altamente qualificada, não precisa de mão, não precisa de nada, ela simplesmente mentaliza e faz tudo. Eu preciso botar a mão, eu inspiro profundamente na hora que eu estou fazendo vento solar atuando, eu estou expirando, jogando para fora e ó, fazendo a varredura com vento solar e ó, tirando a força daqui. É aqui é que me dá a capacidade de força. Então, a vontade, a força de vontade advém onde? Do plexo. Você tem que aprender a trabalhar com ela. A gente tem que aprender, por isso que é autoconhecimento. A gente tem que aprender como trabalhar com os nossos próprios chakras. Você já acho que já até meio que respondeu o que eu ia perguntar, mas assim, hoje como a vida está muito puxada, muito corrida, muita coisa para fazer, você tem muita situação de déficit de atenção, você tem dificuldade de concentração, né? Então acho que talvez não exista uma técnica geral para você aprender, e sim, como você falou, cada um aprender a se concentrar da sua maneira, não é isso? O Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, depois ele escreveu até o segundo, Inteligência Social, ele tem um livrinho de meditação que eu recomendo para todo mundo. Por quê? É um livro muito simples, deve ter umas 60 folhas. Tem um CDzinho lá e ele tem uma técnica muito interessante que eu sempre ministrei para os alunos que estão em início de trabalho mediúnico. Que é assim, se você quiser aprender a se concentrar e a meditar, você tem que aprender a respirar. Uma das formas mais coerentes é você fazer o seguinte, ó, na hora que eu inspirei, eu penso assim, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Na hora que eu estou expirando, eu penso, para fora, para fora, para fora, para fora. Ou seja, eu concentro a minha atenção na respiração. Nesse primeiro momento, eu vou mentalmente dar a ordem para a minha mente, para dentro, para dentro. Quer dizer, eu não estou pensando em mais nada, eu vou me concentrar só em para dentro, para dentro. Aí eu vou começar o quê? A sentir a pressão do ar, a temperatura do ar, a velocidade do ar. E quando você começa a aprender a meditar, a primeira coisa que você tem que aprender é a respirar. Então o Daniel Goleman tem esse livrinho, chama-se Meditação para Iniciantes, se não me engano, que é muito, assim, a metodologia é muito legal, é muito boa porque ela funciona. Né? Você tem que aprender a respirar para poder aprender a meditar. E detalhe, o que mais Jesus fazia, enquanto esteve encarnado entre nós, era meditar. E quase não se fala. Né? Eu sou de uma época de centro espírita, quando falava em meditação, a direção da casa me chamava. Isso aqui é um centro espírita. Você não tem que falar nada de coisas... Aí eu ficava olhando e falei, pô, de onde vem esse povo? Será que eles vieram todos lá do umbral profundo e assumiram aqui o centro espírita? Porque é uma ignorância atroz. O que Jesus mais fazia era meditar. Vira e mexe, saía de perto e meditava, porque a meditação é exatamente o conceito de dar a você a possibilidade de conexão com o sagrado. Você não vai iniciar uma prece simplesmente assim, cheguei, vamos lá, Pai nosso que está santificado, amém. Fica parecendo os nossos garotos lá da base fazendo prece antes de entrar em campo.
né? Não é assim. Você tem que o quê? Inspirar, 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 acalmar a sua mente, acalmar o seu fluxo de frequência Hertz do cérebro, e aí sim você comanda Antakarana conectado. Bom. Só de falar isso, eu já mostrei isso para vocês, olha como é que a gente fica. Antakarana conectado. Ó, só de falar, aqui. É real, eu acredito, e se eu acredito eu faço. Então eu conecto o Antakarana, aí depois Antakarana conectado, chakra da coroa conectado, energia na mão. Eu sei, a energia está aqui, ó, porque ela vem daqui, eu conectei, né? São 962 nadis externas com 12 internas. Total de 972 nadis ou pétalas, como se fala na Índia, né? No chakra da coroa. E a gente já estudou sobre isso. As 12 nadis internas do chakra da coroa são idênticas às 12 pétalas ou às 12 nadis do coração. Você nunca vai entrar numa atividade mediúnica sem conectar o chakra da coroa com o chakra cardíaco. Porque é no chakra cardíaco que você o quê? Qualifica a intenção de amor. Então você não vai, não adianta. Você pode ter um conhecimento danado, se você não trabalhar com a intenção de amor, com a intenção de fraternidade, com a intenção de caridade, seu trabalho vai ser uma porcaria. É como se você ligasse uma torneira, né, e fosse cair assim, pinguinho de água. Não, eu estou em amor, vai ser um jato de água enorme. Então, transfere o jato para fluido. Então, quando você doa fluido, você tem que estar concentrado. Tem que estar sabendo o que você está fazendo. Então, essa nossa capacidade de assive, atenção, concentração, intenção e vontade, ela tem que ser treinada. E a gente tem que acreditar. E a gente tem que fazer o trabalho. Você nunca vai estar totalmente preparado. A insegurança sempre vai bater na sua porta. Ah, não estou ainda preparado para fazer isso. Mas quando é que você vai estar? Quando você desencarnar? Não dá. Então vamos começar a trabalhar. Aquele primo que está doente, aquela vizinha que né, às vezes nem fala com você direito, mas tu nota que ela está meio baixinha, faz uma prece por ela, né? Qualifica, dá energia para ela, mas antes de fazer qualquer coisa, o quê? Protege o ambiente. A gente já falou sobre isso. Toda vez que você trabalha em amor em qualquer local que não seja preparado, por exemplo, aqui é um centro espírita, aqui é um local preparado. Mas quando não é um local preparado, você vai estar, de repente, na rua, você vai estar num outro local que, na realidade, né, tem muitas pessoas ali transitando, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma proteção. Então você pode estar fazendo o teu escudamento e pedindo proteção para o trabalho que você vai fazer. E imediatamente os guardiões vão aparecer e vão te dar a segurança necessária. Não tem um pedido que fique sem resposta. Né? Batei e abrir-se-vos-á. Jesus falou isso para nós. Então bate na porta, amigo, de coração com intenção, coração limpo, que a porta vai se abrir. Você vai receber o auxílio necessário. E detalhe, eu fui de uma época também, eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei só no centro espírita, eu fazia grupos para visitar o hospital, eu coordenava grupo para ir para casa de pessoas que não podiam, às vezes, ir no centro, tal, e às vezes a coordenadora dos trabalhos, né, falava, ai, Bechara, você não pode fazer isso. Eu não posso por quê? Não, porque é muito perigoso. Não, mas eu sei me proteger. E outra coisa, eu vou ficar trabalhando mediunicamente só na casa espírita? Não, eu sou médium 24 horas por dia. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar quem for. Já imaginou Jesus só fazendo trabalho de caridade nos locais específicos lá dos judeus? Só no horário comercial? Só no horário comercial? Chega a ser, sabe, é uma ignorância atroz. Então, nós temos que ajudar o próximo 24 horas por dia. Se você olha, vê uma pessoa com uma certa debilidade, e você olha assim, poxa, eu posso ajudar? Se prepara e ajuda. Não, eu não estou na casa espírita, eu não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, não pode visitar. Só quem pode são as pessoas ali, ó, que foram escaladas, só elas podem fazer visita no hospital. Eu ficava olhando e falava, isso é surreal. Não é possível. Esse povo não entendeu ainda o que é caridade. Né? Porque como diria Pai João de Angola, caridade é não amar. Caridade é você não ajudar. Né? Falta de caridade, o antidoutrinário é você não amar. Melhor. Né? Então, tem que rever esses conceitos.
né, eu costumo dizer, se Kardec tivesse encarnado aqui, né, o nosso próprio querido Chico, e se fosse trabalhar no centro espírita, talvez iam proibir ele de fazer um monte de coisa. Não, não pode, não, porque não está escrito lá na codificação. Meu, pelo amor de Deus, a codificação não foi ditada completa. Né? A gente é que tem que, né, como diria na Gênese, a iniciativa foram dos espíritos. Né? A possibilidade de a iniciativa foi dos espíritos, trazendo o quê? A possibilidade de luz, que é dada pelo nosso Pai. Mas o trabalho para ser executado no planeta é do homem. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho. As pessoas ficam tudo esperando os espíritos falar. Né? Eles não vão falar, gente. Já passou dessa época. Né? Vamos ler Maria Modesto Cravo, mediunidade de parceria. Nós estamos fazendo nossa parte. Nossa parte é o quê? Amar e se instruir. O Espírito Verdade falou isso pra gente. Então as pessoas ficam assim, ah não, porque quem foi o Espírito que falou isso? Eu. O Espírito foi eu, sou o Espírito, ué. Fui eu, o Espírito fui eu. Mas foi um Espírito que falou, fui eu. Entendeu? Ah, isso é petulância. Não, não é. Quando você está trabalhando em amor para ajudar o próximo, né? Todo o seu conhecimento, todas as suas informações podem ser utilizadas. E detalhe, você vai ser auxiliado pela espiritualidade maior. Então, a gente vai ver que essas técnicas de proteção áurica, né, é como se eu estivesse imantando o meu campo áurico, né, as 3 camadas. Eu, na realidade, posso fazer 4 tipos de escudo. Eu posso fazer o escudo etérico, tá, que é basicamente um conceito bastante, vamos dizer assim, simplório. Eu uso muito o chakra da base, tá? Vou trabalhar com padrões pêssego, laranja. Isso aqui é mais um, vamos dizer assim, um lembrete, tá? Mas eu posso fazer um escudo etérico não só com o chakra da base, mas eu vou tirar maior fluxo de energia do chakra da base. É isso que está dizendo. Que a gente sempre vai trabalhar com todas as cores, porque a cor não existe. O que existe são padrões vibracionais que nós não entendemos, nossa mente não consegue entender, e aí transforma isso para que a gente possa entender em cor. Mas na realidade são padrões de vibração diferenciados. Né? O escudo astral, você vai tirar, né, principalmente o chakra mais utilizado, o chakra cardíaco, rosa ou dourado. Né? O escudo mental, você vai tirar do asna principalmente, amarelo ou violeta. E o escudo espiritual, aquele que engloba os 3 que vem pelo Antakarana, pelo chakra da coroa, que é o violeta elétrico. O que é o violeta elétrico? É um violeta como se eu jogasse uma luz, uma luminosidade em cima dele. Então, na realidade, isso aqui é teoria. Tá? Então, por uma questão de não produzir confusão e devido à necessidade de detalhes técnicos, estaríamos recomendando o ensinamento, as técnicas de escudamento espiritual, que na realidade supre muito bem, envolve todos os demais escudos. Então, quando na realidade, vocês ainda, né, não tiveram tanto tempo para estudar sobre isso, quando você trabalha em consonância com a espiritualidade e pede a proteção, você vai conseguir sim permear e imantar boas energias para proteger todos os teus campos áuricos. Simplesmente pelo fato de trabalhar com o escudo espiritual. Você vai sempre trabalhar com o chakra da coroa. Tá certo? Porque aqui tem muitos detalhes, né, que a gente precisaria de muito tempo para explicar cada um, como é que você trabalha especificamente. E quando eu trabalho com o escudamento espiritual, no fundo eu vou estar envolvendo as 3 camadas do meu campo áurico. Tá certo? Então a gente sempre vai trabalhar iniciando pelo chakra da coroa, conectando o Antakarana, tá? E vamos utilizar o violeta elétrico, tá? Que é mais ou menos essa cor aqui, ó. Tá? É como se fosse um violeta que eu jogasse uma luz. Bom, vamos então fazer esse escudo, a gente vai treinar isso. Primeiro eu vou fazer a leitura para vocês entenderem, depois a gente vai para a prática, tá certo? Primeiro, um ambiente calmo e respiração profunda, padrão 1-2. Inspirou pelo nariz, prende um pouco a retenção de pulmão cheio, depois solta o ar pelo nariz no dobro do tempo. E aí faz uma retenção de pulmão vazio. 2, 3 minutos no máximo, você vai estar com a frequência Hertz mais baixa, em condições de comandar
e solicitar a conexão pelo antacarana, tá certo? Entrar em prece, prece é pedir, né? Então, Pai, esse momento aqui, né, estou completamente predisposto ao trabalho do bem, por favor, me ajuda, me dá a devida proteção, devido amparo, para que eu possa bem trabalhar, eu possa bem, na realidade, ser o interventor, né, de um possível tratamento para essa pessoa, o que for, ou então para você mesmo, né? Então você vai pedir. Aí vem um protocolo ou decreto, muitos chamam de protocolo, e a fraternidade chama de decreto, tá? Um protocolo de interação de forças. Quando eu faço esse protocolo, na realidade, significa o seguinte: esse protocolo é um roteiro que você vai seguir. Marco, eu posso criar meu próprio roteiro? Pode. Agora, se já existem alguns roteiros que foram testados e são eficientes como processo e eficazes como resultado, eu recomendo vocês começarem a treinar em cima do decreto, tá certo? Então as afirmações, por exemplo, que a gente trabalha na Casa da Luz lá, são as mesmas. Aquele decreto, ele já plasma, todos os médios praticamente já, né, conhecem bem como é a continuidade dele, então ele já plasma, as palavras têm força e elas vão plasmando, tá certo? Então primeiro, a gente vai ler ele todo, depois a gente vai passar para a parte prática, tá certo? Imagine uma luz muito forte e muito brilhante, de cor violeta brilhante, ou violeta elétrica. Então você vai imaginar, né, o teu chakra da coroa está aqui, aí você tem o antacarana que desce, você vai imaginar exatamente acima do seu chakra da coroa uma bola, como se fosse um holofote de uma luz. Deixar, eu tenho dificuldade em pensar no violeta elétrico. Posso pensar na luz branca? Pode. Tem pessoas que utilizam uma referência como o sol. Eu posso pensar no sol como se fosse um sol em cima da minha cabeça? Pode. Por quê? Porque esse sol vai ter que entrar por dentro do seu corpo sutil. E é esse o exercício de escudamento. Então a primeira coisa é você imaginar uma luz. Eu sempre recomendo que essa luz seja uma espécie de esfera, uma bola. Tá? Para quê? Para que você comece, quando você cria ideoplastias, o treinamento inicial das ideoplastias, elas precisam de forma para você poder, né, projetar. Então, se você vai a uma luz, a luz enorme, pegou o universo inteiro. Então projeta o quê? Uma forma, uma bola de luz em cima do seu chakra da coroa, conectado ao antacarana. Tá certo? Então, imagine uma luz muito forte, muito brilhante, de cor violeta brilhante, ou branca. Crie a ideoplastia dessa luz adentrar o chakra da coroa, percorrendo todos os chakras de cima para baixo, inclusive penetrando as 3 principais nadis. Então, o que você vai fazer? Mentalmente, você vai assim, ó, vai passar pelo chakra da coroa, vai passar pelo chakra frontal, vai passar pelo ajna. Quando chega na altura do ajna, ele é conectado, né? Ele tem uma nadis aqui, vocês viram naquele material didático que eu passei, é só olhar a anatomia da cabeça, que conecta o quê? Exatamente o início da medula espinhal, né? Que tem o quê? O sushumna. Então, quando ele chega no ajna, você começa a jogar ele para trás também. Então essa luz vai penetrar o seu sushumna, vai percorrer, né, essa área tua da musculatura, né, e das cavidades, né, do pescoço, e aí vai chegar o quê? Na região que se aproxima o timo. E o timo tem o quê? O órgão coração. E junto tem o quê? O chakra cardíaco. Então você vai lá, ó, pegou o timo, aqui eu passei por aqui, né? Aqui eu peguei a pineal, a pituitária, pelo ajna, né? Aqui eu peguei a tireoide, a paratireoide, aqui eu peguei o timo. Então repara, sempre a gente vai relacionar o chakra correspondente à glândula. E a glândula está relacionada a um plexo nervoso. Aquela aula que a gente deu sobre chakras, tem que lembrar dela, né? Então você vai percorrer, estou no cardíaco. Depois do cardíaco, qual é o chakra que vem? Para baixo. É o plexo, né? Então, chegou no plexo. Quando ele chega aqui no plexo, ele encontra o quê? A cavidade abdominal. Então, na cavidade abdominal, você vai ter o pâncreas aqui, né? Pro lado esquerdo aqui tem o baço, logo atrás aqui tem o fígado, e tem toda a cavidade abdominal que tem o quê? O nosso estômago.
Então você imagina essa luz descendo, pegando baço, pâncreas, fígado, rins, descendo pela parte gástrica. Qual é o próximo chakra? Umbilical. Atrás, qual é o nome do chakra correspondente ao umbilical? Começa com M. Meng-Men. Né? Então, da mesma forma que eu imagino que ele está vindo pela frente, ele está vindo por trás. Até porque no fundo não tem frente nem trás, tem é meio. Ele está descendo pelo Sushumna. Tá? Muita gente fala assim, pela frente, por trás. Mas no fundo o fluxo está descendo pelo canal principal, o Sushumna. Passou do chakra do umbigo, depois vem que chakra? Sexual. Está na altura do pubis. Depois do chakra sexual é que vem o chakra da base, né? Que essa é uma grande confusão que a maioria dos centros espíritas fazem. Eles não estudam o chakra sexual, por quê? A gente já explicou isso. Porque quando o Leadbeater escreve o primeiro livro no Ocidente, que foi em 1927, um livrinho de capa vermelha que vende até hoje, né, chamado Chakras, os mestres dos ashram na Índia viram que ele era um bispo, né, anglicano, trabalhando para a coroa inglesa, que pouco conhecia de anatomia e fisiologia esotérica. E o Swadhisthana, ele tem uma peculiaridade bastante interessante, porque ele é o grande canalizador de fluxo para cima da energia telúrica. Né? Tanto é que tem um grande, exatamente acima do chakra sexual, entre o chakra sexual e o chakra do umbigo, né? Tem mais ou menos um grande aqui, que é o que? É uma espécie de uma válvula que inibe a subida da força telúrica. Então, quando os mestres viram que o Leadbeater não conhecia isso, eles meio que não falaram do Swadhisthana para ele. Mas o Leadbeater, extremamente inteligente, coloca isso no livrinho dele. Ele fala assim, olha, eu não sei do que se trata não, mas eles não me disseram tudo e tem alguma coisa aí que é muito perigoso. Tanto é que, né, como eu falei, sou instrutor espírita há muitos anos, eu cansei de levar bronca da direção da casa, dizendo o seguinte, você está falando coisas que não são do espiritismo. É o quê? Esse tal de suade não sei das quantas. Eu falei, mas é o chakra sexual. Não tem chakra sexual. Eu falei, não? Só se for o seu, só no seu corpo, no meu tem. Né? Só se for no seu corpo, mas no meu tem. É por quê? Porque as pessoas não conseguem entender que o André Luiz, quando foi analisar, ele falou assim, eu não vou contrariar todo mundo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de centro de loja, shopping center. É uma loja só? A gente já estudou isso. Né? O próprio Leadbeater chamou de centro de força. Chakra é unitário. Então, às vezes, você tem alguns centros vitais, usando a nomenclatura do André Luiz, que na realidade tem mais de um chakra. Tem mais de um chakra. E é isso que muitos espíritas, ainda muitas escolas de médios da doutrina espírita ainda não entenderam porque não estudaram. No fundo é isso. Ainda não estudaram. Porque o chakra sexual é independente. Tá? Ele tem um número de pétalas, né? São 6 pétalas, 6 nadis, né? E são muito correlatas ao chakra do umbigo, ao baço e principalmente ao fígado. Então quando você fala centro vital sexual, como é a forma, o genésico, né? Como você lê em muitos livros espíritas aí, quando ele fala genérico, ele está pegando tudo, está pegando o chakra da base, está pegando o chakra sexual, né? E por vezes ainda pega o chakra umbilical. Por quê? Porque eles são muito próximos, tem 4 nadis, que é o chakra da base, e o chakra sexual, junto com o baço, tem 6. Então ele pega toda essa região. Então o André Luiz chamou o quê? De genésico. Tá? Mas na realidade, quando você vai trabalhar em tratamento com pacientes cancerígenos, pacientes que precisam de mais detalhes no tratamento, você tem que conhecer isso. Por quê? Porque são coisas diferentes, são coisas específicas. Alguns locais não gostam de trabalhar com chakra sexual, porque você pode trabalhar a energia Kundalini, liberar a Kundalini, que é uma energia muito perigosa. Pois é a energia telúrica, a energia que vem do conceito magnético, porque a eletricidade vem de cima, mas o magnetismo vem de baixo. E esse magnetismo ele é muito denso. Né? E é só você lembrar, o chakra da base tem 4 nadis, 4 pétalas. Então a capacidade de filtragem dele é muito baixa. Então o fluxo energético que entra, ele entra denso. É um bloco. É diferente do fluxo elétrico que vem, por exemplo, no chakra da coroa, que tem 972 nadis.
Então a capacidade de filtragem aqui é absurda. Tanto é que um obsessor não consegue se apropriar do chakra da coroa de ninguém. Pode estar até em possessão. Não vai conseguir. Ele se apropria o quê? Do Ajna. Que é o Ajna que comanda os demais chakras. Então esse chakra aqui, ele está ligado ao quê? Ao astral, ele está ligado ao sagrado. Um obsessor não tem acesso a ele. Então, por quê? Porque a filtragem dele é muito alta. E aqui não. Por isso que o chakra da base, ele é preferido. Né? Por isso que quando você vê num terreiro de Umbanda, um preto velho, né, que incorpora preto velho, não consegue ficar de forma alguma ereto, porque o chakra da base puxa para baixo, porque ele trabalha com essa energia telúrica, ele trabalha exatamente com a suspensão da Kundalini. Então o que acontece? Porque essa energia, ela é utilizada para o quê? Enxertíase de espíritos que por muitas vezes estão debilitados, estão com ausência de determinados membros, né? Ou então desmanche de Goécia, que é magia negra. Você não vai trabalhar com desmanche de Goécia com renda. Começou a entender? Você precisa de um pano grosso, você precisa de jeans. De onde é que vem essa energia densa? É do chakra da coroa, é do chakra da base. Então, essas relações são importantes, né? Então você vai criar essa ideoplastia, onde a luz vai percorrer todos os teus chakras, tá? E vai sair pela sola dos seus pés. Por que a gente vai fazer isso? Uma das melhores maneiras de você trabalhar com o escudamento é você fazer aterramento. Então você vai puxar a luz, ela vai te depurar, vai te limpar, vai te higienizar e ela vai sair pela sola dos teus pés. Por isso que às vezes é comum a pessoa falar assim, né, quem trabalha muito com essa energia é o pessoal da Umbanda. Ele fala assim, meu filho, tira essa sola de borracha do pé, anda mais descalço. Médio de Umbanda trabalha descalço. Ah, não precisa, porque o solado de borracha, isso é besteira, porque ele passa, não sei o que, tá bom, mas eu estou falando de pessoas que têm campo bioelétrico. Eles vão interagir com o magnetismo do planeta. Então, por muitas vezes, uma questão, né, de educação mediúnica, você fala assim, olha só, inicia sem tênis, sem solado de borracha. Simples. Pega uma porta de alumínio em frente à praia, né, e descalço, bota a mão, bota o dedo nela para ver o que vai acontecer. Vai dar um choque. Porque o sal, que é, né, ventilado pelo vento solar, ele gruda ali no alumínio e aquelas partículas estão ionizadas, elas são elétricas. Tu bota a mão, tu tem um campo elétrico, então a eletricidade tu ganha choque. Caramba, como é que pode? Faz essa experiência. Vai lá, quem mora em frente à praia, bota a mão lá descalço para ver se você não vai ganhar choque. Num negócio de metal, seja ou até mesmo alumínio. Então, nós temos uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, ela tem que estar aterrada. Essa luz vai sair pela sola dos seus pés e adentrar o centro da Terra, criando um aterramento e conexão de descarrego para as energias deletérias que possam lhe chegar. É como se eu fizesse o quê? Um canal para escoar energia ruim, energia mal qualificada. Tá certo? Esse aterramento, quando a gente trabalha com técnica de escudamento, ele é importante que ele seja o quê? Realizado. Depois de sentir toda a energia luminosa dentro de você, com o devido aterramento, você comanda a lateralização da mesma de dentro para fora, passando pela aura etérica, pela aura astral, chegando na aura mental. Ou seja, eu me internalizei de luz e eu começo a fazer o quê? A expansão da lateralização. Então ele pegou o campo áurico, pegou o campo astral, pegou o campo mental. No fundo é isso. E você tem que fazer o quê? A criação da ideoplastia. Lembrando que quando você faz, por exemplo, a limpeza de uma pessoa, você trabalha o quê? Com os paralelos do Sushumna, né? Que são são cinco linhas, na realidade, quando você vai fazer a higienização. Quando você faz a varredura, você varre para baixo, no mesmo sentido do canal central, que é o Sushumna. Então você puxa para baixo. Da mesma forma que nós temos essas linhas gravitacionais, são linhas que fazem sustentação gravitacional, o planeta também tem. Que, como diria Hermes Trismegisto, né, o famoso Rei Tote, é como é em cima e embaixo, como é dentro e fora. O nosso universo físico, corporal, retrata exatamente o que é o universo, né, do Pai. Nós somos exatamente um microcosmo operando num macrocosmo.
Depois de você sentir, você lateralizou, vibra nessa energia, comandando, né, o protocolo ou o decreto de fechamento, selamento e proteção por afirmação, conforme o próximo slide. Então, a energia está dentro de mim, só vou fazer isso depois que eu estiver limpo. Ninguém bota energia limpa em cima de coisa suja. Primeiro você se limpa, para depois você botar energia boa. Fiz o escudamento, lateralizei, selei, aterrei, tudo bem. Agora eu vou fazer o quê? O fechamento, que é o selamento. Tá? Protocolo de fechamento, selamento e proteção por afirmação ou decreto. É a forma que você vai trabalhar. Tá? Decreto que esse escudo é totalmente inquebrantável, impenetrável, intransponível, não sujeito a rachadura, seja por emissão de ondas ou partículas, e de qualquer natureza, e não sujeito a reprogramação ou desprogramação de qualquer ser que não tenha o amor como condição única de atuação. Por que que a gente faz esse selamento? Que se você pegar um bom mago negro, ele vai desprogramar seu escudo. Deixar, peraí, aí já virou história de Flash Gordon, é isso mesmo? É. Se quer levar para esse lado, é. Um bom mago negro que saiba trabalhar com Goécia, ele sabe desmanchar. Então ele desprograma o teu escudo. Caramba, então você já decreta que ele não é autoprogramável, ele não é reprogramável. Ele não pode sofrer nenhum tipo de interferência de alguém que não tem o amor como condição sine qua non na atuação. Você está decretando isso. E detalhe, os decretos são para serem cumpridos. Quando eu faço um decreto com um cristal que eu estou trabalhando, a ordem é limpar. Ele vai o quê? Tirar a sujeira. Quando eu falo assim, a ordem é colocar energia, eu mentalizo. E as partículas que contém no cristal, elas obedecem. Aí tu fala, Bechara, agora tu viajou. Como é que esse negócio? Eu vou falar, ei cristal, tudo bem? Quer um cafezinho? É isso? Não. É só você lembrar, né, que a presença de Deus está em todos os reinos. O reino mineral é o primeiro que tem a inteligência, o princípio inteligente. Ele não está manifesto. Mas à medida em que os minerais vão se aprimorando, e eles também estão em desenvolvimento, e o cristal é praticamente o ápice da evolução dos minerais, ele passa a ter partículas de princípio inteligente que ele não por si só pensa, mas ele recebe comando. Isso é real. Isso é real. Então, quando a gente faz um comando, um decreto, uma afirmação para um cristal, para ele tomar um tipo de atitude, ó, toda energia mal qualificada que chegue nesse local, você vai puxar para você. Ele vai fazer isso. Aí tu fala assim, Mexaro, mas isso é real? A ciência já prova isso? Olha, mais ou menos. Se você olhar os melhores computadores que têm capacidade de articulação em relações quânticas, são os cristais de quartzo. O Vale do Silício lá, cada vez mais experimenta essas experiências aí. Então, a gente começa a ver que isso aqui é o quê? É um selamento. Eu estou dando uma ordem para a energia que eu botei em mim. Então, olha lá, ó, decreto que esse escudo é totalmente quebrantável, impenetrável e intransponível, não sujeito a rajaduras, seja por emissão de ondas ou partículas de qualquer natureza, e não sujeito a reprogramação ou desprogramação, por qualquer ser que não tenha o amor como condição única de atuação. Eu estou dando uma ordem para a energia que eu botei em mim. Depois, toda e qualquer energia mal qualificada que me chegue, olha outro comando, será transmutada em amor, retornando à origem. Por que a gente fala assim? Às vezes é comum, você vai num determinado local, quem está acostumado a fazer desmanche de Goécia, e a fala, vou te dar um decreto aqui que eu uso às vezes, né? Em nome de, deixa eu me lembrar aqui rapidamente. Em nome de Deus, em nome de Jesus, o decreto que eu fiz. Não. Em nome de Deus, sob o comando de Jesus. Não, esse é da vela. Ah, é da vela. Pronto. É que é? Meu Deus do céu, toda noite eu faço esse decreto e agora eu esqueci. Mas é basicamente o seguinte, né? Não permita, meu Pai, que meus inimigos tenham olhos. Ele é um pouquinho pegando a oração de São Jorge. Não permita, meu Pai, que meus inimigos tenham olhos para me avistar, nem pernas para me alcançar. Tudo aquilo que me desejarem, que retorne a eles em dobro, transmutado em amor. A gente coloca isso. Então, tudo aquilo que me desejarem, que retorne a ele. Então, o cara me desejou mal, eu estou desejando mal em dobro para ele. Pobre. Então,
Em amor. Em nome de... vamos voltar lá no início, lá. Não permita, meu Pai, que meus inimigos tenham olhos para me avistar, nem pernas para me alcançar. E tudo aquilo que me desejarem, que retorne a eles em dobro, transmutado em amor. Começou a entender a diferença? Então, não adianta você... eu estou me defendendo, para agora é o seguinte, né? Quem me manda demanda, que segure demanda. Porque quem anda comigo é bom de demanda, né? Assim, o pessoal, filhote de algum fala, né? Olha só, eu não sou nada não, mas quem anda comigo é de demanda. Então segura a onda aí. Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Transmutar em amor. Então se você me mandou uma energia mal qualificada, que essa energia, ao chegar no meu escudo, ela seja o quê? Imediatamente retornada à origem, transmutada em amor. Aí você está atuando conforme Jesus nos ensinou. Né? Não é simplesmente, não, se o cara me mandar mal, eu mando em dobro mal para ele. Isso não é evangelho, pelo amor de Deus. Tá? Então, retornando à origem. E também determino que esse escudo seja permeável, olha outra coisa interessante, de dentro para fora, drenando toda e qualquer energia mal qualificada que por invigilância eu venha produzir. Então, por quê? Porque muitas vezes você desequilibra, você tem um tipo de descontrole emocional. Então, se o escudo for um selamento completo, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, tu vai daqui a pouco sufocar, porque você acaba pensando coisa ruim. Então, você permeia mentalmente o escudo de dentro para fora. Ele tem o quê? Um dreno. Energia ruim, densa, ele sai. A médio e longo prazo, quanto mais energia ruim sair, você vai desgastando, né, as paredes etéreas e astrais do escudamento, e ele vai se desfazendo, porque ele se desfaz. Tá? E tem gente que desfaz o escudo muito rápido. Você bota o escudo na pessoa, passa 2 dias, o cara zerou. Por quê? Só vive em desequilíbrio, acorda de mau humor. Fala bom dia, que bom dia, tá chovendo, como é que é bom dia? Não recebi ainda, meu salário não pagava, não sei o que. E o cara fala mal, então, meu Deus do céu, não tem escudo para funcionar. Né? É aquele caso do obsessor que aparece para reclamar. Amigo, dá para tu deixar eu fazer meu papel? Porque quando eu chego aqui para te obsediar, eu não consigo. Né? Eu tenho que me acotovelar porque tem 8 espíritos já que surgiram do nada, porque você fica se auto-obsediando. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda, o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal.